Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para compartilhar uma palavra e é sobre a coragem de Davi. Está lá em 1 Samuel 17, se você quiser ler. Então, algum tempo depois que Saul ele enfrenta os amalequitas, poupa Agag, né? Os filisteus eles vêm lutar contra os israelitas e eles tinham um grande exército. E neste exército tinha um gigante que media 6 côvados de altura, 6 côvados e 1 palmo de altura. E a sua força e as suas armas eram na mesma proporção. Então era alguém realmente assustador. E a história conta que ele afrontou os israelitas por 40 dias. Ele chegava todo dia lá e dizia: quem vai ter coragem, né? Dia após dia ele ia falando blasfêmias, afrontas, e aí ninguém tinha coragem, né? Saul ficou temeroso e os soldados, ninguém se prontificava a enfrentar, porque, né, o gigante era daquele tamanho, né? Só ele confiava tanto em si mesmo, esse gigante, que ele dizia assim, ó, pra que o nosso exército lutar com o de vocês, né? Pra que matar todo mundo? Vem alguém aí e luta comigo. E aí ele colocou, né, que quem ganhasse, o partido contrário devia obedecer às leis de quem vencesse. Então, por 40 dias, esse homem faz essas afrontas. Davi, ele não estava entre os soldados porque Saul ele tinha dispensado ele para voltar para casa do pai para ser pastor de ovelhas como ele já era. Só que a guerra se prolongou, ficou, né, como eu falei, 40 dias. Então Jessé ficou preocupado porque os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam na guerra. E aí Jessé diz para Davi ir lá, ver como eles estavam e também levar comida para eles. Chegando lá, Davi se depara com isso e pergunta, né? O que esse cara tá falando? Ele pergunta pro irmão mais velho, Eliabe, e aí Eliabe não dá muita confiança, sabe? Diz assim, quem tu pensa que é, né? Eliabe não dá confiança e Davi fica curioso, quem esse gigante pensa que é? E aí ele pergunta, então essa conversa chega até Saul e Davi se prontifica a lutar contra esse gigante. Ele é muito corajoso, né? Davi é muito corajoso. Daí Saul diz que, olha, eu acho que você não vai dar conta, né? Em outras palavras, acho que você não vai dar conta. Esse gigante é muito grande. E começa a questionar a coragem de Davi. E Davi começa a contar a história para Saul. Olha, eu já matei um urso, um leão. Eu tô preparado, eu tô pronto para enfrentar esse gigante. E aí Saul tenta vestir ele com toda a armadura, né? E aí a Bíblia conta que Davi não conseguiu nem andar. Ele tira tudo aquilo e ele vai com aquilo que ele tinha. Aquilo que ele tinha nas mãos, aquilo que ele sabia fazer. E então, Davi chega no momento certo, né? Na hora do combate. Davi estava na hora certa, no momento certo. E aí, lá em 1 Samuel 17:32, diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. E aqui na fala de Davi a gente encontra uma lição, né, que a gente não deve ficar com o coração abatido diante dos gigantes da nossa vida. Davi sabia quem lutava por ele, quem lutava com ele. E aí ele enfrenta Golias, né? E ele fala: você vem contra mim, né? Com espada, lança, mas eu vou contra você pelo nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos. Então Davi pega aquelas pedrinhas, né? A sua funda e atira na testa de Golias, mata esse gigante. E para encurtar a história, todo o exército mata os filisteus, se apossam de todos os bens desse povo e
Israel sai mais uma vez como vitorioso, né? Porque eles não estavam lutando na sua própria força, mas na força do Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Que nós possamos nos espelhar nessa coragem de Davi, né? Entender que ele estava no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, né? Que era Deus, e que grande lição a gente pode aprender com esse jovem menino Davi. Que você receba essa palavra, reflita sobre isso e Deus abençoe seu dia.